Inguzue Quimbanda a todos. Hoje eu vim trazer um esclarecimento referente ao que é Lúcifer na Quimbanda. O que seria Lúcifer na Quimbanda, né? Muitos eu tenho visto alguns vídeos criticando de maneira a dizer que certas vertentes de Quimbanda acabam sendo ignorantes, ou os adeptos não sabem o que estão fazendo, ou que são cultos de pessoas que não são esclarecidas. Porque, entenda, isso não sai da boca de quem fala, mas dá-se a entender quando uma pessoa traz esclarecimentos pseudo-históricos para invalidar o culto alheio. Então vamos lá. O que é Lúcifer na Quimbanda? Lúcifer na Quimbanda, como qualquer tipo de religião, nós temos o que é o objeto da religião dentro da sua teologia, dentro da sua manifestação doutrinária, dentro dos seus aspectos espirituais. A religião ela usa de símbolos para expressar para aquela comunidade, para aquele sistema religioso, aquilo que ele quer passar para o seu adepto. E as tradições iniciáticas, elas têm uma infinidade de símbolos, tá? Dentro da Quimbanda Mussurumim, vou colocar como a Quimbanda Mussurumim, no qual também sou iniciado, tá? Então eu tenho propriedade para poder falar. Dentro da Quimbanda Mussurumim, da nação de Mussurumim, nós temos o aspecto dos maiorais, a trindade maioral, e no qual um desses é Lúcifer. Lúcifer para nós não é um ser. Lúcifer para nós seria uma egrégora, um egrégora, tá? Esse egrégora, na verdade, é um símbolo cujo representante é o Exu, Rei, 7 encruzilhadas da lira. Se você entrar nos aspectos profundos da lira, você vai chegar ao mundo grego, no qual você conhece o orfismo, que foi a base filosófica e espiritual para aquele povo, no qual até mesmo Pitágoras, entre outros filósofos, trouxeram à tona e trouxeram a questão do germe, do princípio da gênese da ciência, da matemática, da astronomia, de vários outros campos do saber. Lúcifer é uma palavra que todo mundo sabe que significa o portador da luz. Luz para nós seria a luz do conhecimento. Quando nós falamos assim que o reino da lira, diferente do que todo mundo acha, que é prostíbulo, que é isso, que é aquilo outro, o homem, quando se constituiu em sociedade, ele foi atrás do que nós chamamos de conhecimento científico, que nós podemos ver no século XVIII com o iluminismo, tá? Que seria o quê? O despertar do conhecimento e a crítica, entendeu? Através do racionalismo, através da razão. Então, o despertar da consciência do homem perante as verdades da natureza, ele traz o quê? Uma evolução psíquica, uma evolução mental, espiritual, interpreta as coisas não de maneira simplesmente pífia, não simplesmente de maneira de crendice, mas sim tenta entender o contexto no qual ele está inserido. E quando nós falamos de ciência, a ciência é um método que o homem desenvolveu para descobrir, para entender a sua própria existência. Então a ciência não pode ser cientificismo, tá? Ou seja, eu não uso a ciência como uma doutrina de vida, mas a ciência como uma ferramenta para entender o mundo. E a religião e a ciência, elas não estão opostas, muito pelo contrário, elas têm ponto de convergência. O que não pode acontecer é eu entender a minha teologia, entendeu? E colocar a ciência como um modo de culto. Mas eu posso pegar temas de dentro da religião e usar como objeto de estudo, entende? Vou dar um exemplo.
Para se construir os templos é necessário pelo menos o conhecimento de engenharia civil, o conhecimento de matemática, um conhecimento de arquitetura, entende? Vários tipos de conhecimento para eu entender como que se faz um templo. E dentro daquele templo eu vou inserir os símbolos para eu professar a minha religião, o meu culto. E dentro desse culto, os símbolos são a maneira que eu tenho de entender o mundo no qual eu estou inserido. Mas em nenhum momento o símbolo da religião vai se opor ao conhecimento que o homem pode ter através da pesquisa e do método. Então, esse despertar da consciência da evolução humana representa Lúcifer, entende? Aí quando nós pegamos o símbolo de Bafomé e usamos ele no sincretismo dentro desse culto, como dentro da Umbanda existe o sincretismo de Oxum com Nossa Senhora, de Oxóssi com São Sebastião, de Ogum com São Jorge, dentro da nossa sociedade brasileira, o quimbandeiro ele precisava de símbolos que representassem aquilo que ele gostaria de exprimir. Como nós tivemos a nossa influência europeia, que veio com muitas obras, dentre elas Eliphas Levi, que era um ocultista, padre, né? Mas ele pesquisou alguns conhecimentos, inclusive quem já estudou um pouco de esoterismo ocidental sabe que ele influenciou fortemente algumas ideias do próprio Papi, né? Para quem não sabe, Papi ele reativou, né, uma ordem chamada Ordem Martinista para o mundo, que influenciou o Brasil. Então todas essas obras vieram a conhecimento público. E um homem que geralmente é ligado à feitiçaria, ao ocultismo, ele vai procurar referência. Se ele souber ler, ele vai procurar referências, aquilo que vai explicar tudo aquilo que ele está praticando. Então, uma influência europeia que trouxe todos esses conceitos, trouxe também esse entendimento. Então Lúcifer não é uma divindade do mal, diabo, etc. E sim um despertar da consciência humana que está dentro do reino da Lira, na Quimbanda Mussurumi, dentro da Quimbanda Nagô, cujo representante do despertar da consciência é uma entidade chamada Rei Sete Encruzilhadas da Lira, que pode se manifestar também como Exu Lúcifer, certo? Então esse é o conceito dentro da nossa Quimbanda. Quimbanda, entendeu? Não é só banto, não traz apenas aspectos de Yorubá. Quando a gente fala da nossa vertente Quimbanda Nagô, por exemplo, por que Nagô? Nagô a gente sabe que é uma palavra pejorativa que falava que os negros que vieram escravizados pegaram piolho, porque eles foram submetidos a questões desumanas, entendeu? Dentro dos navios negreiros. Mas aí, pejorativamente, disseram que o povo Yorubá é Anagô, ou seja, os que tinham piolho. Mas, obstante da etimologia da palavra, nós devemos entender que isso não quer dizer nada. Ou seja, a apropriação de um termo para revelar um símbolo dentro de uma religião simplesmente é um objetivo de pesquisa e de entendimento dentro daquele culto por aqueles adeptos que, ao ser iniciado, ele vai sair do senso comum e vai entrar no véu dos mistérios dentro daquele culto. Simples assim. Então, o que é Lúcifer para nós? É o despertar da consciência. E muitas vezes um homem desperta a sua espiritualidade, a sua consciência, quando ele chega no fundo do poço. Por isso que a lira tem dois aspectos: o aspecto negativo, que é da jogatina, da droga, da bandidagem, da prostituição, que é o aspecto dentro da sociedade dita civilizada, entre aspas, que fez com que o homem chegasse na lamaçal, no fundo do poço. E aí, muitas vezes, esse fundo do poço, ele se vê naquela situação e ele vai buscar um despertar daquela consciência, ver que ele está sofrendo e vai buscar uma espiritualidade, seja ela qual for. Então, esse despertar do homem, quando ele se vê na lama, é o que? A chama, o achote
entendeu? Representado por aquele símbolo de Bafomé, com a tocha flamejante na cabeça, ou seja, o despertar da consciência. E eu não vejo problema nenhum em usar um símbolo, que eu até admiro, acho que é muito bonito, foi uma obra muito boa que Eliphas Levi fez no seu livro, Dogmas e Ritual de Alta Magia, e que o quimbandeiro brasileiro se apropriou como um símbolo sincrético ao qual representa os aspectos que ele almeja adquirir com o seu trabalho mágico. Simples assim. Então, quando a pessoa vem me criticar falando um monte de asneira, ele não entende o aspecto religioso ao qual nós estamos inseridos. Entende? Então, muito me admira, muitas vezes, uma pessoa que é formada em ciências da religião não entender o objeto de pesquisa ao qual ele se formou. E quando você não entende o objeto de pesquisa ao qual se formou e quer diminuir o outro para se sobressair, você está manipulando a grande massa que não é entendida, que infelizmente não é iniciada e não conhece os símbolos que estão inseridos dentro de um culto. Nguzo Quimbanda, forte abraço a todos. Aueto, Moio e uma palavra Yorubá. Axé.